Hello, ninth grade, how are you guys doing? Alright. Primeiro vão relevando a cara queimada do professor de vocês. E segundo, eu tenho uma informação bem importante para passar para vocês, que a gente vai ter uma modificação no nosso sistema do terceiro bimestre agora até em dezembro, até a nossa finalização do quarto bimestre, que vai ser a inserção do livro de inglês, beleza? Por mais que tá no final do ano já, nós estamos bem adiantados com o nosso conteúdo de inglês já faz bastante tempo. Eu venho trabalhando já conteúdos quase da finalização do livro, mas a gente não finalizou tudo ainda. Então o Mister vai conseguir encaixar tanto o conteúdo que a gente precisa finalizar para vocês irem prontos já para o ensino médio, e a gente vai estar fazendo resolução de exercícios no livro. A gente não teve a oportunidade de pegar o livro quando vocês estiveram na escola, somente o Fundamental 1. E aí agora o Fundamental 2 vai ter essa oportunidade, não é somente vocês. Quem puder pegar o livro físico vai ser maravilhoso, porque vocês vão ter um contato a mais. Quem não puder, vocês podem acompanhar no livro digital, ok? Vocês vão receber mais informações sobre isso. Mas é bem bacana porque a gente faz uma revisão desses conteúdos. Ensino médio é meio tricky, varia muito de escola a conteúdo de ensino médio. Então às vezes vocês vão estudar algumas questões mais simples, ou às vezes vai ser somente tradução de livros e texto e interpretação, ou um foco maior no Enem, beleza? Então para vocês já terem uma base boa de conteúdo, uma base boa de pronúncia, entre outros aspectos, a gente vai estar fazendo essa inserção do livro agora para dar uma reforçada na cabeça de vocês. Galera, foca, muito importante. Enem, é bem mais fácil fazer inglês do que espanhol, ok? Então vocês vão estar passando aí para o ensino médio, vocês vão estar nessa etapa aí já do processo de acostumar no ensino médio e tudo mais. Não é um bicho de sete cabeças, é super tranquilo, porém estudar faz parte de tudo. Então foquem aí nos estudos, deem o melhor de si para que vocês consigam estar arrasando aí no ensino médio, galera. Beleza, então. We're gonna be working with page 8 and 9, ok? Páginas 8 e 9. And the unit 1 talks about movies. Lembra quando a gente lá no iniciozinho, lá na escola ainda, a gente começou a falar um pouco sobre os movies, sobre os filmes? A gente viu algumas characteristics. Se não me engano, a gente trabalhou até no nosso início, no primeiro teste, no nosso teste. E aí nós trabalhamos com movie genres, nós trabalhamos com os gêneros dos filmes, entre outros aspects. To start on page 8 and page 9, we have a text and comprehension. Então, para dar início na página 8 e 9, nós temos aí texto e interpretação. We have a text. The Avengers exceeds all expectations. All for one and one giant blockbuster. Então, os Avengers, eles superaram, they exceed all the expectations, todas as expectativas. E foi um blockbuster, um giant blockbuster. Blockbuster, para quem não sabe, é aquele filme do momento. É aquele filme estourado que todo mundo quer assistir, todo mundo vai para a fila para assistir porque tá todo mundo empolgado, todo mundo querendo ver os resultados, acompanhar a história. Isso é um blockbuster, é o filme do momento, certo? E aí nós temos um texto falando sobre as characteristics do Avengers, beleza? E aí nós temos questions number 1, 2, 3, 4 and 5. As perguntas 1, 2, 3, 4 e 5 relacionadas. Então, a número 1, por exemplo, está falando sobre o filme. Qual que é a característica aí, na verdade, do texto? Ele é um book review, um movie plot, e aí vocês vão completando de acordo com as informações. Lembrando, quem precisar de auxílio, sempre tem aquele tradutor, e acoplado tem o dicionário online Lingui, que é o DeepL, esse tradutor. Só digitar DeepL lá no Google, vocês vão ver que salva vidas, é muito bacana. Ele traduz tudo muito direitinho, traduz textos, se não me engano, até 5.000 palavras, ou seja, é um texto grande. Então vocês podem ter acesso a esse dicionário online, esse tradutor online bem facinho, e o melhor de tudo é confiável, né? Aí agora, já notando que a gente tem exercícios do 1 até o 5, finalizando na página 9, aí nós temos a communication. A gente tem um breve textinho mostrando para vocês alguns aspectos, também fazendo a mistura, fazendo um blend do conteúdo, falando um pouquinho sobre os Avengers, nesse quadro azul, Look and Use, e um pouquinho sobre o conteúdo que a gente vai estar utilizando. Por quê? A gramática apresentada nessa primeira parte do livro é a gramática de Present Perfect, presente perfeito. E a parte dos perfeitos, ela é uma parte que tem que ter muita atenção, porque por ser perfeito,
é um pouco complicado. É por isso que a gente não pode ser perfeito na vida. Ninguém é perfeito, porque a gente não precisa ser complicado. Ok? Por que é complicado? Porque ele mexe um pouco mais com a cabeça da gente, esse tempo perfeito. Porque a gente tem mania de fazer assimilação com o português e acaba que às vezes não dá tão certo assim de fazer essa assimilação e nossa cabeça vira um mix e a gente trava e fala assim, não entendo. Mas o que eu preciso primeiramente, antes de tudo, analisar? Que as estruturas são fáceis, ok? Que nada mais é do que uma boa revisão de conteúdo não vai me auxiliar nisso, porque vai, e estudar. Porque tudo é a base de estudo. Então, se eu não estudar e se eu não focar, realmente eu não vou aprender. Beleza? Então, se eu resolver meu exercício, se eu fazer uma boa revisão, eu vou lembrar disso. E galera, se vocês tiverem a oportunidade de pegar o livro físico, vocês guardem esse livro aqui que vocês vão utilizar muito esse conteúdo do ensino médio. Muito mesmo, ok? Então, assim, graças a Deus, vocês tiveram a oportunidade de ter um material muito bom para vocês estudarem inglês desde que vocês entraram no 7º ano lá na escola. Então, se vocês tiverem a oportunidade de manter esses livros aí para estar acompanhando no ensino médio, vai ser muito bacana. Beleza? Tranquilo, então. O que o Present Perfect traz pra gente? Primeiro, lembra daquela tabela de verbos no particípio, passado do particípio? Então, eu tenho 3 tabelas de verbos, geralmente, que eu coloco para vocês. Eu fiz 4, né? 3 tabelas. A primeira são os verbos no presente, a segunda são os verbos no passado e a terceira são os verbos no passado do particípio. Esse passado do particípio é totalmente utilizado quando a gente fala do tempo perfeito. Por quê? E aí eu vou ter que modificar as minhas estruturas e eu vou ter que ter um outro entendimento sobre os verbos, que é um entendimento que vocês já estão tendo, ok? Eu já venho falando para vocês do passado do particípio há bastante tempo. Até no 8º ano a gente faz a utilização dele. Mas não se preocupem porque quando eu postar esse exercício aqui, lá no Google Classroom, eu vou postar a tabela para vocês estarem tendo acesso, estarem utilizando, beleza? E aí a gente vai ter essa modificação que eu já vou explicar até para vocês, porque a gente vai ter início da atividade em vídeo, correção dessa atividade na nossa live, e aí depois, finalizando a correção, que não leva muito tempo, o Mister vai explicar a próxima atividade que vocês vão ter que fazer no livro também. Então, o nosso foco agora é resolução de exercícios, que não vai muito diferenciar do ensino médio. Às vezes vocês pegam muito conteúdo e vai para o final do ano fazendo resolução de exercícios, beleza? Para fixação de conteúdo mesmo. E aí, então, galera, eu tenho minha tabela do passado do particípio. Esse passado do particípio é simplesmente assim. Eu tenho o verbo go, ir, ele é presente. O passado de go é went, fui. E o passado do particípio é gone, certo? Então eu vou ter que pegar esse passado do particípio para fazer a utilização. E aí eu tenho que fazer a utilização de verbo auxiliar na minha frase. O verbo auxiliar nada mais vai ser do que o have ou has. O have se for plural, o has se for singular. Mas o have também é utilizado para I, ok? Eu, primeira pessoa, you, segunda pessoa, e plural, ok? You, we, you e they. E aí nós temos o has somente para o singular, terceira pessoa do singular, he, she ou it, ok? Então fica bem mais fácil eu entender que eu vou utilizar o has para singular, ou he, she, it, e o have eu utilizo para todo o restante. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou colocar um exemplo de frase para vocês aí na tela, ok? Vou retirar essa frase aqui dos exemplos do livro. Então nós temos aqui, ó, Whedon has concocted a wildly entertaining story loaded with clever one-liners. Então aqui nós temos o exemplo, ó. Whedon é o meu sujeito da frase. O Whedon é o nome e é singular, é uma pessoa só. Então, se for uma pessoa só, eu vou ter o meu sujeito, nome da pessoa, mais. Aí eu tenho o verbo auxiliar, have ou has. Se é singular, eu sei que é has. E mais seguido do meu verbo no passado do particípio. E aí, o que eu vou ter que analisar? Alguns verbos no passado do particípio, ok? Principalmente os verbos regulares, eles mantêm a mesma forma do passado simples. Por exemplo, play é um verbo regular. Por quê? No passado ele termina com ed. E no passado do particípio ele continua terminando com ed. Os verbos que vão modificar na tabela do passado do particípio são os verbos irregulares. Professor, como é que eu vou lembrar disso tudo? Eu tenho que revisar, revisar e revisar.
Quanto mais eu vejo, mais eu memorizo. Então, assim, se você falar assim, eu não vou aprender, é porque não quer, ok? Porque se estudar, se dar uma forçada ali, vocês conseguem. Não precisa aprender todas as tabelas do mundo, que nem eu sei todos os verbos do inglês, assim como ninguém sabe todos do português, ok? Ninguém é um dicionário ambulante. Então, foca nos verbos mais utilizados, ok? Para a gente estar fazendo essa utilização. E aí, vocês simplesmente vão completar na número 6, de acordo com essas características apresentadas ali, ok? Se é o have ou has que eu vou estar tendo que utilizar em cada uma dessas questões. Beleza? Se eu estou trabalhando com passado, presente, futuro, então dá uma analisadinha aí na número 1, 2, 3 e 4, correspondente à questão 6, para completar as regrinhas aí. Simplesmente uma informação / separando outra informação. Vocês vão circular ou sublinhar qual que é a parte correta, se é antes da barrinha ou depois da barrinha. E a número 7, simplesmente, nós temos os verbos entre parênteses, por exemplo. Número 1, temos o verbo raise. E esse raise, nós temos traduções para erguer, para criar, desenvolver. E eu vou ter que simplesmente pegar esse verbo raise, vou colocar ele no passado do particípio, ok? Então eu vou ter que buscar, pesquisar qual que é o passado do particípio do verbo raise. E aí, eu tendo esse passado do particípio, eu vou avaliar se na minha frase eu tenho um sujeito ou dois ou mais. Se eu tiver um sujeito, é has. Se eu tiver dois ou mais, é have. Vamos fazer essa daí juntos, então. Primeira, Josh Whedon. Então, Whedon é o sobrenome, é aquele que a gente viu lá em cima. Josh é o nome dele. Josh Whedon é um nome só. Então, é uma pessoa só. Se é uma pessoa só, has. Então, primeira coisa que eu tenho que escrever nessa linha é o verbo has. Verbo auxiliar. Todo verbo auxiliar, ele não necessariamente tem uma tradução. Ele está ali para auxiliar, ok? E aí, em seguida, eu vou colocar o meu verbo no passado do particípio. Qual que é o passado do particípio de raise? Raise, no passado simples, é raised, com ed no final. É só eu acrescentar ed no final. E aí, se ele é um verbo regular, no passado do particípio, ele continua sendo um verbo regular, ok? Ele continua sendo um verbo com ed. Então, eu simplesmente tenho que colocar ele aí. Então, ficou Josh Whedon has raised, ok? Com ed no final, lembra? The bar on the start of summer blockbusters movies and every other Marvel movie to follow. Finalizei. Eu completei ali, eu analisei o meu sujeito, eu vi se é singular ou plural, coloquei have ou has e o meu verbo no passado do particípio, completei o meu exercício número 7, simplesmente isso. Qualquer dúvida que vocês precisarem desenvolver aí, simplificar o conteúdo, simplificar e clarear as ideias, manda mensagem no WhatsApp que eu vou estar auxiliando vocês. Não fica com dúvida na cabeça, não fica focando e martelando aí que o conteúdo é difícil não, porque é facinho, beleza? Então assim, é só eu ter atenção. Então, página 8 e início da página 9 até a número 5 é texto e interpretação. E aí, a parte da gramática vai ser na número 6 e a resolução aí na número 7, beleza? Aí na nossa live, lá na quarta-feira, a gente compreende tudo isso. A gente faz a correção de tudo isso e passa para o próximo conteúdo. Guys, thanks ever so much. Bye bye. See you next class. Alright?